Bem-vindos ao programa Condomínio no Eixo. Meu nome é Yuri Azevedo e eu trago aqui um convidado muito especial, que nada mais é que o CEO da Óleo Lift, Leandro Branco Ferreira. Seja muito bem-vindo ao programa, ao Oi, Condomínio muito obrigado, no obrigado pelo Eixo. convite aí. É uma honra estar aqui com você, né? Eu sempre te vejo nos Não, eu eventos. que te vejo nos eventos. Eu que te vejo. Eu já Eu tô falei, lá, né? você está trabalhando no stand, eu estou rodando os stands, você fica lá vendendo lá seus serviços, seus produtos. A Oreo Lift Elevadores, né? A gente quer saber então do Leandro, quem é o Leandro, sem Vamos ser a lá, Orion Lift, né? vamos lá. A gente sabe que o Leandro é o diretor da Orion. A gente sabe que nós temos o convite para ir na Orion Lift Verdade. Elevadores, que fica aqui na Moca, que muitos já foram, eu ainda não fui. Tá devendo uma visita lá pra Uma gente, lá, visita, um Yuri. almoço, né? Um café, né? É, A gente vai lá, porque a gente almoça junto, porque a comida é boa lá, né? Pô, você vai conhecer a minha casa. Se eu não te convidar para um almoço, não é? Não, não, tem que confraternizar, tem Não, eu tenho que ir que... lá e levar o estúdio para lá, não. Vou lá, vou filmar o arroz e feijão Quando aqui. você quiser, Um bom arroz e feijão é melhor que um filé mignon, né? não é? Um arrozinho, feijão bem temperado, fazer o básico bem Aí feito. o pessoal fala assim, ó, pô, eu quero comer um macarrão. Lá na Moca, as casas cantinas, é tudo, as grandes cantinas de São Paulo, tirando o Bexiga, é lá também, né? É muito Você escolheu legal. a Moca, que é um lugar também estratégico perto de São Paulo, É. cheio de galpão, né? É um lugar também residencial e comercial. E logisticamente falando também, se ela falando assim, eu tô próximo do centro, aí dali eu consigo partir para a Zona Leste, dali eu consigo partir para a Zona Sul, dali eu consigo partir para a Zona Norte e a Oeste. É bem estratégico mesmo essa região central para nós. Leandro, a gente estava falando um pouquinho antes da gravação sobre a tua história, né? Uhum. Que você já foi docente, Já, professor. já, E eu com estava te muita perguntando honra, né? assim, cara, o que que você fez? Você mudou de vida? Você deixou lá do livro debaixo do braço para vender serviços de elevadores, né? Que virada, né? Você não sente falta dessa parte educativa? Eu sinto falta porque, assim, você sempre lida com o espírito jovem, né? Então, o legal de você lecionar é que você pega o aluno, ele tá cru e você consegue desenvolver ele para uma aptidão, para um curso, você consegue direcionar para um caminho de vida, de repente, que ele está procurando e você consegue dar os primeiros passos. É muito legal. Eles fazer o básico, que é estudar português e Matemática, matemática, é. né? As pessoas não gostam da matemática, Mas a minha português, matéria, né? Era matemática, física, todo mundo engenharia, corria, engenharia, cálculos, né? cálculo. Contas, né? Não pode usar calculadora, não tinha IA, Não era na tinha. unha, era no lápis e na borracha, tinha que ter a borracha para pagar. Na minha, por exemplo, engenharia, não. Quantos cálculos você tinha que fazer para calcular uma engrenagemzinha pequenininha lá? Era um memorial de cálculo. Hoje você vai lá com um aparelhinho, você coloca alguns dados básicos da peça em si, já sai todo o cálculo pronto, é coisa de segundos, né? Mas tem coisas que são princípios, né? São conceitos que não mudam, né? Leis de matemática, né? Você pode jogar o IA aí, mas são sobre o conceito, e olha, esse conceito não tá no eixo que você fala. Na minha época, a gente tinha que ir na biblioteca, né? Na nossa época, na minha pelo menos, tinha que ir na biblioteca. Nossa, tá falando isso agora. Minha época eu usava Mirador e a Barça, e só tinha aquilo, né, cara? E só tinha um livro por ano que atualizava, não tinha Google. E a gente se virava com aquilo Nos e 30. tinha que ir pra aula, né? A aula. Pegava muita revista, né, também, que saía de, por exemplo, fazer de repente, um trabalho assim, a gente procurava alguma revista bem direcionada. Era bem complexo, a gente tinha que correr atrás da informação mesmo. Essa formação, a parte educacional, você acha que hoje, vendendo serviço de elevadores, o próprio elevador ou a prestação de serviços ligado ao elevador, isso é não importante, a parte educativa? Muito, muito, muito. O elevador, hoje o técnico ele tem que entender que o elevador para você fazer uma boa manutenção, ele tem um grupo de informações e conceitos. Então, o técnico ele tem que começar desde aqueles princípios básicos lá, quando ele começa, porque como que você vai trabalhar num produto que é complexo se você não tiver formação? Então, você tem que começar a preparar ele para os princípios básicos na área de português, porque ele vai ter que redigir uma ordem de serviço, ele tem que começar, olha, vai mexer no equipamento, pô, vai mexer com parâmetros, ele tem que ter noções matemáticas ali, de repente vai ter que fazer cálculos ali para poder mexer num parâmetro, de repente, de um elevador. Então, por mais que o equipamento ele tenha manuais, todo esse preparo básico, ele tem que ter essa bagagem para poder fazer a função dele e, consequentemente, sair do problema e consertar o elevador.
E mais difícil que você vender um elevador pronto, novinho, você reformar um velho, né? Exato. Tem que recalcular tudo, você não tem um manual anterior, você tem que abrir, não, vamos fazer tudo de novo, do zero. Porque o elevador já, quando é novo, ele já tem padrões padronizados. Então, você tem um poço com uma certa medida, ele já tem o tamanho dimensionado ali, ele vem, traz os componentes, encaixa, vai montando e pronto. Agora, o elevador antigo não, você tem que realmente fazer uma obra de engenharia, adaptar, às vezes, aquele motor para um quadro de comando novo, os sensores. Aí você começa a ver aonde vai a grandeza de uma modernização. É adaptar uma coisa antiga para uma coisa nova. Tem essa interface, assim, você tem que saber fazer E o lado prático de colocar a mão na massa, sujar a mão de graxa, mas tem que ter a parte também de estudo, né? Estudo de orçamento, preço. preço. Ou seja, vai colocar um Xing Ling junto com alguma coisa de primeira linha, né? E tem Cara, uma outra coisa que combina, é né? assim, você tem um motor lá. De repente o motor aqui do teu prédio, ele transporta 8 passageiros. O quadro de comando que eu vou dimensionar lá, ele tem que suportar essa carga de 8 passageiros, só que assim, ele tinha uma tecnologia que era relé, e eu vou transformar isso para um quadro de comando com inversor de frequência, que é aquele equipamento que faz o elevador parar nivelado, direitinho. Então você tem que entender os ciclos que saem do motor, os sensores elétricos, para você calcular, para você transformar isso e adaptar para você ter uma tecnologia de igual para igual, um equipamento novo. Olha que coisa interessante. Parte de fiação, parte de botoeira, sinalização. As boteiras antigas você não tinha lá o IPD que indicava o andar. Aí você já faz essa adaptação, você consegue incluir, né? Olhando a questão dos elevadores, de forma geral, eu como síndico, e estava falando isso antes com você, a minha dificuldade em procurar e achar uma empresa de elevadores que encaixe no perfil do condomínio, que não necessariamente é a mais barata, né? É aquela que atenda ao condomínio, enfim, pode ser preço, mas principalmente na entrega, né? E o síndico, não só ocupando o preço, eu já cotei várias vezes elevadores, tem a dificuldade de equalizar escopos, né? Mas de modernização. O Uhum. prédio lá tem 40 anos, o elevador tem também 40 anos. É que nem você pegar um Corcel velho e vou colocar um motor elétrico no Corcel. Não, o Corcel vai ser sempre um carro velho, né? Você não, você só aproveita ali o chassi que eles falam, né? E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Tem que ter aquela forma estranha do carro, com 4 rodas, aquilo ainda continua. Mas o legal do elevador, que diferente de um carro, toda aquela parte da cabine, estrutura de cabine e contrapeso, ela já foi dimensionada. O pessoal, E não tem como mudar também, o prédio não vai mudar, então assim, tá Exatamente. fechado o escopo, pelo projeto, o que cabe ali não vai caber. E ali aquela estrutura metálica, ela não se desgasta. O que que você vai trocar? Por isso que você vai trocar corrediça, você vai fazer toda a parte de embelezamento, da fiação elétrica, eletrônica. Agora a parte da composição mecânica em si, estrutura mecânica, cabine e contrapeso, ela se permanece inalterada. O que que você vai fazer ali? Depois uma equalização, a gente chama de balanceamento, né? Para o elevador parar nivelado direitinho, mas assim, a estrutura física do equipamento fica lá, não muda. E em comparação ao que você tinha 30 anos atrás e o que você tem agora, a tua estrutura, a composição do aço, até a parte dimensional do aço, a espessura de alguns itens, são bem dimensionados do que é agora. Você fala lá 30 anos atrás, o prédio de 40, 50 anos atrás, antigamente eram poucas empresas de elevadores, muitas sobreviveram, muitas foram compradas e mudaram de nomes, né? Então a gente comparar aí uma empresa de primeira linha, segunda, terceira linha. A primeira linha é aquela multinacional com muito dinheiro, está no mundo inteiro, tem plano de qualidade altíssimo, mas não é para qualquer prédio. Ou seja, se você ficar com aquela primeira linha, vai casar com aquela empresa, dificilmente vai pegar uma empresa de segunda linha, a não ser que o prédio pule ao melhor, o mais funcional. Você sabe que aqui no nosso mercado, no mercado nacional, uma das maiores empresas do mundo era brasileira. Ela foi incorporada por uma outra empresa no passado, mas a essência da empresa, a estrutura era 100% Então, nacional. a empresa brasileira que a gente citar a Vilacta aí, né? Para não citar as grandes, a Otis, a Schindler, e tantos aí, as empresas novas estão chegando, a Cone, né? Ou mudou de nome, na verdade, A né? Cone esteve no Brasil muitos anos. Há uns 20 anos atrás, eles venderam a operação para a ThyssenKrupp.
antiga ThyssenKrupp, e agora depois a Thyssen mudou para TKE, e agora voltou a Kone de novo. É confusão, isso também eu já tentei contar com eles, enfim. Aí muda esse nome e embaralha isso na nossa cabeça, porque assim, elevador, o síndico que quer modernizar elevador, então ele acha, é que nem você cortar um cabo, é um Corcel, aí vem o Del Rey, e hoje tem um BYD, né? Hoje tem um BYD que você tem você sabe o nome do cantor. Eu não tenho um BYD, mas eu sei que tem um Dolph, tem um Eletro. Assim, não vai comparar um Corcel com um carro elétrico. Que nem elevador. Elevador, você sabe os nomes das grandes multinacionais. Mas voltando assim, tem empresas médias, segunda linha, e terceira linha, empresas pequenas. Uhum. São empresas boas do interior, de outros estados, estão começando com muito dinheiro. Mas na cotação, eu já cotei elevadores, quer saber a procedência da empresa, Bolsa a de valores. origem da empresa. Também existe o mercado, estava falando de fusões. Olha, tal empresa comprou tal empresa, era uma carteira assim, que nem a TKE, né? Foi, voltou, mudou de nome, Voltou de mas nome, essa nós sabemos virou na um grupo ponta, de investimentos. essa nós sabemos na ponta da língua, porque são as gringas, né? São as São as três grandes, maiores, né? As três, assim, as três que dominam o mercado. mas as empresas médias, e como a tua empresa. Tá. Então, vai cotar aí 10 empresas, 5, 3 empresas. Vai levar para a Assembleia, e a Assembleia decidir a melhor ou a mais barata, ou que se adapta melhor para aquele condomínio. Hoje. Quando a pessoa quer saber dessa empresa, não só passar o PowerPoint, né? Um folder bonitinho, a origem da empresa aí, a pessoa quer saber se a pessoa é o dono, se ela herdou a empresa, se ela foi comprada, só mudou de nome, houve uma fusão. É muito importante também saber se é uma empresa fundo de quintal, ou se só tem um galpão grande bonito, se vai entregar ou não vai entregar. É importante saber a história disso, o né? que eu sempre recomendo quando eu falo? Porque folder bonito todo mundo faz, contrata lá um escritório lá de marketing, faz um belo de um catálogo, faz aquelas imagens IA, joga aquelas imagens bonitas, selecionadas, a coisa anda. Mas esse serviço, você tem que conhecer quem você está contratando. É um serviço essencial. Então, por mais que você não conheça o produto elevador, você sabe quando a empresa é bem organizada, se ela tem os departamentos pré-estabelecidos, tem uma diretoria, tem uma gerência, tem uma supervisão. Você fala assim, poxa, eu tenho um elevador aqui, o elevador trabalha o quê? Mão de obra. Como é que é essa mão de obra? Como é a minha célula de atendimento? Olha, quantos carros a empresa tem? Quantos técnicos a empresa tem? Meus elevadores estão aqui na Zona Sul. Quantos técnicos você tem na região? Qual é o sistema que integra, que opera toda a funcionalidade da empresa? Porque assim, a empresa tem que ter um sistema pesado. O meu é SAP. Meu sistema é SAP. Caramba, né? Meu sistema é SAP. Eu já estou quase 20 anos com SAP. Não é uma coisa recente, são quase Eu já 20 trabalhei, anos. SAP Business One, né? Hoje deve ter no Business 2, 3, né? Uns menorzinhos, mas é um RP robusto. O Business One tem até hoje. Tem até hoje o Business One. Tem desenvolvido, mas mantém-se o Business One. Mas assim, aí, tanto que a Oreo foi um case para a SAP, porque a gente desenvolveu toda a célula de atendimento, e transferir o chamado, e abrir a pendência quando o contrato é com peça, sem peça, para selecionar se vai para o departamento comercial, ou se vai direto para suprimentos, para separar o componente, e separar o componente certo. Mesmo quando o técnico abre o chamado, abre a pendência, isso vai tendo um roteiro interno. Aí eu tenho tudo isso, eu tenho que estar atrelado no menor tempo possível. Por quê? O elevador do seu pode estar parado. Ou de uma execução de uma pendência que você tem que estar fazendo. Então, aí você começa a falar, tem um sistema, eu vejo que a empresa está organizada no sentido, os processos que a empresa tem me garante lá na frente uma qualidade de serviço melhor. E aí você vai voar, a empresa tem um engenheiro. O que eu sempre falo? Poxa, uma empresa de manutenção de elevadores, pela legislação, você tem que ter um engenheiro mecânico. Hoje tem que ter um engenheiro elétrico, né? Com essas constantes mudanças que tem na parte elétrica. De repente tem que fazer um laudo. Tem lá a história lá, de repente você trabalha com elevador há muitos anos. Teve uma variação de energia, estourou lá um inversor de frequência, você tem que fazer um laudo técnico. Como é que você faz isso? Quem vai assinar esse laudo? Quem que a Enel vai aceitar para que você possa ser ressarcido lá na frente? Então, você, Leandro, que você é à frente aí, na cara da Oreo Lift, é mais fácil entender. Agora, comparando com outras empresas, e eu falo isso, um case que eu tive há 2 anos atrás,
que eu tive que fazer uma cotação de elevadores. Eu me perdi na Entendi. cotação e hoje não, uns anos para cá, houve algumas consultorias de elevadores, né, que tem alguns nomes grandes no mercado aí, que muitos assessoram o pré-serviço para condomínios, né. Eu não isso eu não vi há muito tempo atrás não, uns 3, 5 anos atrás eu não lembro de ter essas O que consultorias de que começou elevadores. o que que começou a acontecer? Hoje, para você ser um empresário nato no meu segmento, você montar uma empresa de manutenção de elevador é muito complexo, é muito sério. Você imagina, você tem que abrir uma empresa já com engenheiros, você já tem que ter, para você ter a concessão, você tem que ter um número mínimo de técnicos, uma estrutura que a legislação exige aqui em São Paulo, que é o CONTRU, uma área destinada para fazer manutenção com oficina, um número X de linha, um número X de carro, você tem um decreto que regulamenta tudo isso. Aí você fala assim, poxa, mas como o cara vai manter essa empresa se o cara não tem um contrato, o cara está começando agora do zero? O cara tem que bancar do próprio bolso mesmo por alguns meses, algum período, falar, olha, até a empresa começar a andar sozinha, até começar a entrar em contrato, até começar a coisa andar, o cara tem que bancar. Ou seja, eu posso categorizar essas empresas de terceira linha. A empresa está começando, a pessoa bem intencionada, não é que é ruim, mas não está estruturada ainda. Pode encaixar para o condomínio que não tem tanta verba, ou O que que o pessoal foi seja mais fazendo? barato. A Não vai consultoria. A consultoria, o que que exige a consultoria? O cara tem que ter uma formação acadêmica condizente, o cara tem que ser um engenheiro mecânico, porque pela regulamentação do CONFEA, tem que ser um engenheiro mecânico. Nossa, já caiu aí várias consultorias que eu conheço que o cara não é engenheiro mecânico. Então. Né? Até tenho, mas enfim. Aí o que acontece? O laudo pede propriedade. Porque acontece, você vai ver lá na engenharia, você tem um engenheiro elétrico, eletrônico, ele, pelo CONFEA, ele tem uma atribuição. E o engenheiro mecânico também. Aí, dentro da engenharia mecânica, o CREA, ele coloca quais são as atribuições que o engenheiro mecânico ele pode ser o responsável. Uma delas é o elevador. Para você ver, por exemplo, um engenheiro mecatrônico, ele não pode ser um responsável técnico pela manutenção de um elevador. O CREA não dá essa atribuição. Então, lá na frente, quando você pedir uma consultoria, o síndico tem que estar preparado. Olha, você tem a formação acadêmica como engenheiro mecânico ou engenheiro metalúrgico? É as únicas duas artigos do CONFEA que permite esse tipo de atribuição para ser responsável técnico. E pode assinar um laudo técnico. Você vai, de repente, vai fazer um trabalho de consultoria. Aí, de repente, você faz um laudo de consultoria, a pessoa que está fazendo o laudo não tem uma formação acadêmica condizente. O laudo perde validade, não tem valor. Então, o laudo, quando você fala laudo, que você faz um relatório assim embaixo, né? E aí dá o valor, quanto que vai para a assinatura? Se tem um carimbo lá, se você tem um currículo, se um laudo é mais ou menos, se é um laudo quente, o que eu vou fazer com esse laudo? Sempre é um laudo, um relatório, não, isso aqui pode chamar de laudo, enfim. A consultoria passa chama de laudo técnico de vistoria de consultoria de elevadores. Sim, eu já tive laudos, tive que pagar, o condomínio teve que pagar laudos, né? Vou contar um caso que, assim, aconteceu comigo que eu no condomínio eu cotei mais de 20 empresas para pegar preço, já tinha outros orçamentos dos conselheiros, eu juntei, fui juntando, e aí eu refiz os orçamentos, atendi um por um dos fornecedores, e aí, como o conselho estava pressionando, o condomínio contratou uma consultoria de elevadores. Eles fecharam em 5 empresas, eu falei, agora começa a ficar mais fácil, né? Então, eliminou o resto. E aí eu levei para a assembleia e aí eles colocaram pontuações, né, não preço, porque esse negócio de cotação de preço é péssimo, né, mais barato vai dar ruim mesmo, com certeza, mas ele pontuou em notas, né. Então quem entrega mais, quem tem maior qualidade, e aí eu falei para a assembleia, olha, eu vou votar que tem maior nota, né, que não necessariamente era mais cara, eram 5 empresas, era do preço do meio, nem a mais barata nem mais cara, mas assim, a maior nota eu vou optar pela maior nota segundo a consultoria. Aí a assembleia assinou, concordou, soltou dinheiro não, aprovou, né? Só que enfim, foi até os preparos, porque a primeira vez que eu usei a consultoria de elevadores, eles indicaram uma empresa aí, Tá. na hora do contrato, uma empresa grande no mercado, não vou falar o nome, Não. O jurídico foi pesquisar a empresa, CNPJ, e tinha uns 30, 40 protestos. O que é um protesto? Protesto é você emite um boleto, você vai, a empresa compra de fornecedores não paga, não pagou, eu vou colocar no cartório. Ou seja, não está entregando.
né? Aí o jurídico ainda foi consultar lá os processos no TJ, cheio de processos contra a empresa. Mas, assim, tinha recomendações boas no Google, no É, KMAQ, e quase que eu caio perfeito. nessa. Nossa, quase que eu caio nessa. E deu um trabalho. E pior, quando me pagou para essa consultoria, e foi uma péssima consultoria, porque assim, me Porque ferrou, na verdade. é Porque se eu por isso, soubesse disso, você é nem por isso, tinha é essa por isso que eu ideia. participo muito de podcast, o pessoal me convida, porque o intuito nosso também é formar o síndico, preparar o síndico para numa situação de emergência, saber o que fazer. Porque você fala assim, poxa, como que você vai contratar uma empresa hoje no meu segmento, na área de manutenção de elevadores, que a empresa não tem um responsável técnico devidamente, ou como sócio, ou como contratado via CLT, conforme manda a lei, né? O regimento do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro do seu quadro de corpo técnico. Tem muitas empresas que vai lá e terceiriza. Olha, eu conheço aquele engenheiro mecânico responsável. Muitas ou quase todas. Quase todas. Qual que não terceiriza, Pois né? é. Aí dá igual qualquer problema do teu equipamento hoje, olha, preciso de um engenheiro mecânico aqui. Tudo bem, mas é terceirizado, que não sei, vai ter que ser ano que vem. Não, eu quero nem que vem semana que vem, mas vai vir mesmo semana que vem. Você perde Mas na controle. verdade, dependendo da gravidade da situação, ele tem que vir de imediato. Ele tem que vir naquele instante, coisa que ele tem que fazer o deslocamento da empresa ou de onde ele esteja até o teu condomínio. Tem que ser uma coisa de imediato. Você está lidando com vidas, é um equipamento que exige. Quem que assina a RT? Que é a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA? É o engenheiro mecânico. E parece que não, você está há muitos anos na sindicatura, quem responde solidariamente por tudo que acontece, Civil criminalmente, fala. civil e criminalmente, é o Ah, síndico. sei. Então eu sou um defensor, eles falam, olha gente, toma cuidado, porque se você fazer uma pré-habilitação lá na frente dar errado, a possibilidade de dar errado aquela situação é muito menor, você vai se cercando, você vai se ganhando casca nesse sentido. Nossa, eu tenho esse case que, assim, foi um ó da minha vida, assim, que eu fui ler a consultoria apontou a empresa errada. Uhum. Caramba, e quase que eu assinei um contrato. E é que você fala, lógico, você está falando sobre a Oreo Lift, né? Que tá uma empresa que é ótimo no mercado, mas a gente não sabe até ter uma referência, né? Aí você fala assim, né? O empresário, eu sou empresário hoje, né? Nós somos empresários. A cabeça do empresário ele tem que ter uma cabeça de evolução. Então, o empresário ele tem que entender o seguinte: ele não tem que colocar só o dinheiro no bolso, ele tem que investir e aplicar o que ele vai tendo de lucratividade também no negócio dele. Ele tem que melhorar em tudo, desde estrutura, desde corpo humano, desde a parte ali que é fundamental, que é você ter um subsídio técnico e de peça, de componentes. Você tem que investir. É um investimento constante. Para quê? Você fazendo tudo isso, o teu negócio vai crescer, vai prosperar, você vai ter mais visibilidade, você vai ter mais corpo, você vai conseguir mais ser uma opção no mercado. Falar, poxa, eu conheço aquela empresa, ela não é uma multinacional, mas ela tem o corpo, a estrutura como opção de uma multinacional. É uma empresa nacional, mas ela tem a mesma responsabilidade e vai conseguir atender a demanda melhor que a multinacional. De uma outra forma, de uma outra maneira, mas sempre respeitando os requisitos técnicos necessários. Olhando quando Legais também, né? você falou muito das normas ou não sei, do regulamento do CONFEA, né? Do Confea, Do CREA, de engenharia, né? que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? Que fica em Brasília. Lógico, deve ter várias resoluções que até eu não conheço, mas até citando a parte legal aí, né? No Brasil e São Paulo, a gente tem o RIA, né? Que é obrigatório, tem que Isso, fazer. perfeito. E, lógico, o condomínio e o síndico pode ser penalizado, pode ser multado pelo RIA, Perfeito. mas, sinceramente, eu nunca vi o condomínio ser multado por falta de RIA. Eu já vi RIAs atrasados, muito tempo. E, nossa, tá 2 anos que ninguém atualiza esse negócio e não veio ninguém aqui, não veio ninguém. Isso não funciona. Assim, se você pegar e ligar hoje lá no departamento, que é o seguro, né? Que é o Ó, antigo control a prefeitura, você da fala? prefeitura. Se você ligar, eles agendam com você uma visita técnica. Eles vão. Você abrir uma denúncia, olha, eu estou comprando um Pontual, elevador né? pontual. Não é uma coisa, não é uma fiscalização permanente, Ativa. ativa, exatamente, não é. Porque o corpo técnico deles é pequeno. Você imagina hoje em São Paulo você tem aí. É que você toma VCB, ou eles vão lá todo ano, ou cada 2 anos, ou seja, tem um laudo e tem que pagar, ou seja, eles vão lá. O RIA, o pessoal não vai lá, só por denúncia mesmo? Só por denúncia. É Não, ruim isso aí. não tem mais. O que acontece? A gente tem um decreto que é o 52.340.
que regulamenta toda essa parte da concessão. Eu estou renovando minha concessão agora. A minha vai vencer agora no dia 12/7. Mas eu já entro com um mês de antecedência, com toda a documentação que o decreto exige. Eu sou obrigado a fazer aquela composição que eu falei agora há pouco. Número de técnicos, número de carros, número de linhas telefônicas. Mas você manda tudo pela internet lá, manda um relatório. Mas você tem que seguir aquele decreto. Sim. Aí vai ter um fiscalizador lá. Nesse ponto, eles são, assim, super sérios mesmo. Eles Mas é fiscalizam. um cara que fica lá na prefeitura, fica atrás do notebook, Fica. fica checando lá se o Ele é um relatório- engenheiro, Ele foi é checar. um auditor. Mas ele não sai da mesa só checando. Ele não vai lá no condomínio. Não, realmente a plaquinha. tá Ele aqui. até vai, ele Porque até vai. o chato do condomínio é ver a plaquinha. Não, tá escrito lá 2024, nós estamos em 2026. Então, assim, tô vendo aqui 24, não precisa estudar muito. Então, tá errado. Então, Hoje no Brasil você tem assim, que tem a formação que nem a do Control, um departamento específico para elevador, é aqui em São Paulo e o GEM no Rio de Janeiro. só. Só. Você até tem regulamentações em algumas cidades que tem, Campinas tem uma lei própria, mas não tem, como você falou, fiscalizadores, um número efetivo para isso. O Leandro, o síndico, né? Muito advogado vem aqui e fala assim: você é responsável civil criminalmente, você tem que fazer as manutenções, senão o prédio vai cair, só que a gente quer fazer as manutenções de dia, só que muitas vezes, a maioria das vezes, não foi aprovado na previsão orçamentária, ou seja, o condomínio não tem dinheiro, não quer ter dinheiro, não quer fazer recursos, não quer fazer rateio, espera cair, o elevador espera parar. Machucar alguém, tem Primeiro um para o acidente. elevador, fica parado e para. Não cai, mas dá na mesa, tá parado. A única coisa é que ninguém se machucou, mas assim, fica inativo. Mas isso não tem penalidade, né? Penalidade, ou seja, é só pressionar. O síndico tem que arrumar, a empresa tem que arrumar, tem que pagar, tem que vir aqui. Compara então com o síndico que tem que arrumar fachada, ele tem que arrumar garagem, porque a gente vê que a garagem está horrorosa. Fora a parte de folha, funcionários, N normas, né? Bom, manutenção de forma geral, mas o que é mais caro o elevador? Ou é o que as pessoas veem, né? Não vem lá a fachada, até cai a Eu sempre fachada, né? costumo falar isso, se você pensar bem, hoje o componente, o meio de transporte mais importante numa megalópole hoje é o elevador. Sem o elevador você não faz nada. Teu condomínio trava. Você segura uma falta de luz, você segura uma falta de água, e aí você por uns dias, e elevador, como é que você faz? Você mora lá num 10º andar, você é de idade, tem tubo de Alguém vai de locomoção. escada, mas alguém de idade, alguém com obesidade, alguém acamado, cadeirante, idosos, Ele se enquadra. compras, Por isso que ele se enquadra como serviço essencial mesmo. Ele hoje é fundamental na logística, na rotina do condomínio. Ele é a alma do condomínio, né? Eu digo nesse sentido. Sem o elevador você não faz nada. Você que é especialista em elevadores, você conhece, você falou muito sobre normas, né? Uhum. Você cita de cor aí os números, não tem que fazer essa memória, mas eu já ouvi que em outros países mais adiantados, como a Europa, até os Estados Unidos, a questão da manutenção preventiva, que são os elevadores, ela é obrigatória e ali parece que é bem diferente daqui. Bem diferente. Por exemplo, nos Bem- Estados Unidos, olha como é nos Estados Unidos. Lá, até a formação, o técnico, para ele poder exercer a função dele em qualquer empresa lá fora, ele tem que ter uma licença. Tem que pagar, tem que estudar. Tem que estudar, tem que se formar, tem que se renovar todo capacitar. ano, não tem que renovar a licença. Ele não pode simplesmente, eu vou ser técnico de elevador agora e tudo bem. Não é só a formação acadêmica. Você tem um departamento regulamentador que exige isso. Já que minoria tem formação acadêmica, que acho que estudo, tá tudo na IA, tudo fácil, bota IA, então tá bom, então põe para funcionar o elevador, aperta o botão da IA aí, né? Tá tudo na IA, tá tudo lá no chat, então... Que legal, né? Eu tenho um técnico que trabalhou comigo há muitos anos. Aí o que ele fez? Ele falou, Leandro, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Ótimo. Olha que eu falei, vai. E ele foi, um técnico muito bom, muito bom. Quando ele chegou lá, aí ele deparou com todas essas... Eu fiquei sabendo porque ele me contou, ele me ensinou. Ué. Eu falei, poxa, Leandro, eu preciso disso. Ele exigiu um monte de documentações da Orion na época, eu como o gestor dele. Eu tive que preencher até algumas coisas em inglês, fazer um reporte para eles, o tempo de experiência de vida dele, como foi ele como funcionário, como era a assiduidade dele, qual é a especificação da marca que ele trabalhava, qual a formação acadêmica dele,
Eu tinha que fazer um escopo descritivo do que ele fazia, senão ele não conseguia licença. Ele não conseguia atuar devidamente como técnico lá, de manutenção de elevadores. Então, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, até a gente compara com outros países, obviamente tem mais de 200 países no planeta, né? Com dinheiro, recursos econômicos, fica mais simples, né? Você tem que fazer, então a pessoa se capacita, estuda. Então, comparando, por exemplo, a Europa que é um país antigo, mas tem prédios mais recentes, tem prédios de 20, 30, 50, 100 anos que tem elevadores, né? Então tem museus, mas assim, prédios funcionais, são elevadores. Diferentemente dos Estados Unidos, que tem essa capacitação, a carteirinha, sei lá, um órgão que fiscaliza, a legislação em função da manutenção de elevadores, ela é mais rigorosa que aqui. Ou seja, Isso. tem que monitorizar, não tem, É, não é questão de ter carteira, não tem, você tem que fazer. o elevador a gente fala que é o equipamento, o meio de transporte mais seguro do mundo. E é mesmo. Aí você fala assim, mas por que você comentou uma Por coisa... que não um avião? É essa a pergunta? O avião fala assim, mas por que o avião tem uma coisa chamada preditiva? Porque quando começou o conceito de manutenção das aeronaves, a aeronave é o seguinte, não importa se a peça tem 10, 15 anos, ela está ok. Eles vão para o número de horas de operação. Então, de repente, você tem um elevador lá, está operando, você tem 30 anos de elevador. Bom, mas a polícia está nova, para avião não existe isso. Opa, tem quantas horas já operou? Hora de voo, né? Horas. A polícia trabalhou 18.000 horas. Já deu 18.000 horas? Troca. Troca. Não, mas aí tá bom. Troca. Aqui não tem isso, tá bom, deixa. E por que não é diferente? É diferente porque o conceito para manutenção de elevadores já partiu assim, da manutenção preventiva e da corretiva. A preventiva, você respeita alguns parâmetros técnicos. Você falou, olha, você vai verificar lá o diâmetro do cabo, vai ver se o filete do cabo de aço não está desfiando. Mesmo ele começando a desfiar, eu tenho um prazo pré-determinado para fazer essa substituição. Você trabalha com alguns fatores. Você não trabalha com um fator de horas. Porque você imagina, você chegar hoje aqui num condomínio e falar assim, teu elevador já... Vou ter que Não trocar. tem nem o dobro lá. Acho que quantas viagens você fez? Não Você já existe. imaginou o Os custo? antigos não tem, né? Você já imaginou o custo que seria para um condomínio manter hoje um elevador se fosse por questão de manutenção preditiva? Porque você sabe que de tempo em tempo você tem que trocar o cabo, ou trocar a polia, ou de repente você trocar um Pode circuito modernar a botoeira, né? Mas os cabos tem que trocar. Tem que trocar. A polia gasta a polia, assim. Então, O legal do elevador é que é assim, são requisitos técnicos que se você respeita, que funcionam. Se você fizer toda a parte da manutenção rigorosamente em dia, e seguir todos esses requisitos técnicos, você não vai ter problema nenhum de manutenção. Porque o elevador é o mais seguro do mundo. Porque se romper todos os cabos de aço, você tem um freio de segurança que ele vai travar lá nas guias. Vai travar. Ele não precisa de cabo de aço para fazer o acionamento da trava ali da cabina, né? Por isso que ele é considerado o mais seguro do mundo. Um cabo de aço, em média, você tem um elevador que tem 4 a 5 lances de cabo. Um cabo daquele, ele segura a cabine lotada. ô Leandro, não falando da questão da segurança, que você afirma que é o mais seguro do mundo. Não discutir se o avião, o elevador, enfim, espero que seja seguro dentro do elevador ou no avião. E tem estudos já, viu, sobre isso aí, viu? Mas voltando ao aspecto da imposição, até legal, ou até cultural, né? Porque assim, o síndico, ele quer fazer a boa manutenção do prédio inteiro. Inclusive elevadores, principalmente elevadores, que é uma coisa que a gente só percebe a importância quando para, né? Então não é só a pessoa que pode ter um óbito no elevador, um acidente no elevador, mas mostra que o elevador é parar. Parou, é como se tivesse parado o filho da mãe ali, cara, não vai parar esse negócio. Ou paradas programadas, não, uma vez por semana, uma vez por semana, ele vai parar para fazer manutenção. Não ir lá porque parou, vai ver o que aconteceu. Ou seja, isso é uma coisa sem planejamento nenhum, né? Estamos apagando fogo, apagando incêndio. E assim que é, não poderia ser diferente. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, não é questão de querer pintar o prédio de branco, colocar uma tinta lá, dar uma garibada. A parte estética. O elevador velho parou, o prédio pode ser branco, pode estar de ouro, pode estar lindo, mas o elevador parado, não tem, aí fica um dia, 2, 3, até arruma 1, 2 dias, mas uma cena que nem bota quebrar de novo. Você sabe que antigamente, olha que coisa engraçada, antes da pandemia,
os usuários eram mais tolerantes quando tinha uma quebra do elevador. Quando veio a pandemia, que as pessoas ficaram mais reclusas em casa, enfim, no apartamento, eles se tornaram mais intolerantes. Pode perceber isso. Quando hoje um condomínio hoje para o elevador, principalmente o elevador, a pressão que é exercida para cima do síndico é imediato. Ó, o elevador quebrou. Que hora vai vir o elevador? Quando vai arrumar? Às vezes você fala assim, poxa, mas o elevador quebrou. Mas você falou, já liguei para a empresa. Por mais que a empresa tenha estrutura na região, tenha toda a engenharia ali pré-formada, você tem que imaginar o seguinte, é um fator humano, o técnico vai sair de uma certa região, ele vai se deslocar de carro ou de moto pela cidade, que é São Paulo, que é uma cidade complexa. Dependendo, você vai daqui até 2 quarteirão, você gasta 10 minutos porque tá tudo parado. Então você tem todo esse fator de tempo e dificuldade que às vezes as pessoas que estão lá no final não enxergam isso mais. Não tem mais esse poxa, o técnico vai chegar daqui a 3 horas. Hoje as pessoas 3 horas, hoje a pessoa não tolera mais. Ou 2 horas, ou 1 hora. É claro, uma situação de emergência passageiro, por exemplo, é outra história. Mas você fala assim, poxa, você vê que a questão do fator tempo é pré-requisito para tudo na tua vida hoje. Eles não toleram mais um tempo O tão fator dilatado. tempo, vou comparar o elevador agora com um carro, né? Uhum. O carro tem um tempo de vida, em função de depreciação, em função de valorização, em função de peça de reposição. Aí vai comprar um Corcel, não usa o Corcel, um Opala, né? Aí você tem lá um palão que já pode fabricar. E vai ser sempre um Opala, ele nunca vai ser um Fusca, uma Ferrari, é um Opala. Mas o Opala é um carro de coleção ainda, né? Ele pode estar rodando no domingo, pode ter placa preta, mas é ideal a pessoa comprar um carro mais moderno para pôr no dia a dia e usar aquele Opala para usar só no domingo. Porque E o elevador, o cara não quer usar aquele Opala todo dia, não é um conceito que assim, não tinha que comprar um carro novo. Então, o que acontece é um pouco de, por exemplo, olha que legal da área de elevador, aquilo que eu falei agora há pouco. O restante é tudo novo. Você mantém aquela parte da estrutura mecânica, que você não tem como mudar o projeto, que você, na verdade, você não vai ver isso. Na verdade, o que você vai ver quando você moderniza o elevador? A gente fala o seguinte, qual que é o tempo legal para começar a pensar numa modernização? Vida útil, 20 anos. 20 anos. Pô, a maioria já foi pro dobro e ninguém reformou nada. Esse é o problema, assim. Então, se tivesse uma lei, olha, se não tiver amortização de 20 anos, você vai ter uma multa. Aí um laudo da prefeitura, no órgão, uma empresa tem que ter um laudo, chamar uma consultoria. Se fosse algo automático, olha, é que a piscina. Pega um prédio aí que fez a piscina, daqui 20 anos você tem que trocar toda a piscina, vai ter que trocar de permitização, não vai ter que reformar a piscina, vai ter que fazer nova piscina. Exato. O buraco tá lá. Mas vai ter que colocar outra camada, assim, vocês estão só de ano, assim, é 20 anos a piscina. A permitização é 20 anos. Se durar 30... Aí a gente quer, o que acontece? O pessoal quer usar o fator tempo para benefício próprio. E na verdade, você tem que saber usar o tempo para você se programar, para você fazer uma programação, fazer uma coisa, vou ter que modernizar um elevador, 20 anos, opa, tá chegando em 18 anos, opa, começou a hora de eu fazer um estudo, olha, tem Tem carro de 20 anos que roda, né? Mas assim, mas não roda tão bem quando o carro tem 10 anos, 5 anos, Você né? vê a última norma que é para elevadores novos e modernizados, saiu agora, faz 2 anos. Ou seja, tá recente, mudou muita coisa na parte de freio, na parte de segurança, a parte de quadro de comando, mudou um monte de coisa. Máquina, entrou um monte de dispositivo de segurança para poder você ter mais confiabilidade no equipamento. Sabe que o condomínio detesta essas normas? Aliás, essas normas tem que pagar para pegar o meu livro. Não tem no Google as normas, NBRs, é de difícil acesso. Quem procurar mesmo na internet, talvez ache isso em downloads. Assim, é difícil ver normas atualizadas. E outra, a norma não tem penalização, né? Ela orienta, ela normatiza. A fazer a coisa certa. Fazer as boas práticas, mas assim, o brasileiro só funciona quando ele é penalizado. Não, Infelizmente, quando é multado. é a questão do elevador, não, porque é mais seguro, porque morre menos gente do que no trânsito. Mas eu tô falando assim, o elevador que para, cara, é assim, para e tá sempre parando, tá muito errado. E é não tão normal isso, quase sempre são 2 elevadores, mas é um câncer tão grande que eu não vejo Você muita tocou uma coisa solução. interessante no RIA, né? A gente fala assim, por que existe o RIA? Para você fazer uma avaliação de como está a tua manutenção, como é que tá os índices principais de segurança, está tudo ok a manutenção, se está tudo ok, se tem que apontar fazer alguma coisa, alguma melhoria.
Aí você fala assim, O RI poxa, aponta uma coisa, nunca vê. tem que apontar. É. Agora um RI é online, né? Então quando você vai Mas é que normalmente o RI é quando tem o quadro no aviso, você põe a pressão da... Isso, você... Os próprios administradores, eles têm os controles de checklist de RI, eles fazem... O que tem que ser feito no RIA, na parte do RIA? O RIA ele vai apontar assim, parte de segurança. O elevador em 20 anos mudou muita coisa. Mas quem vai avaliar isso, Leandro? Quem vai fazer esse laudo RI? Obrigatoriamente é a empresa de manutenção. Quando você contrata a empresa de manutenção, Mas aí ela acaba sendo parcial com isso, né? Não tem uma imparcialidade da empresa de manutenção, como uma empresa estatal, uma consultoria privada. Então, assim, a empresa vai querer que continue em porque RIA, né? funciona assim. Então, essa que é a coisa que... Para a legislação, para o órgão regulador, fala assim, olha, eu tenho uma empresa que ela está devidamente com a concessão em dia aqui comigo e ela tem um engenheiro mecânico responsável. Opa, está seguindo a legislação. E esse engenheiro que é o responsável legal pela manutenção, pela operação do elevador, ele vai falar para você o seguinte, olha, o teu elevador está em plenas condições de uso. Ah, eu percebi que quando eu fui fazer a manutenção, de repente o motor está vazando óleo. Olha, eu tenho que apontar. Ele vai te fazer um checklist de tudo que está de todos os itens do seu elevador. Máquina, motor, freio, guia, itens de segurança de manutenção, por exemplo. O técnico vai lá fazer a manutenção. Por isso que a norma moderniza. De repente ele vai lá, perde o dedo na hora de fazer a manutenção de um cabo de uma polia. O condomínio vai se eximir de qualquer responsabilidade num momento que é o seguinte, pô, mas lá tinha um protetor de polia. O condomínio foi, a empresa alertou que não tinha um protetor de polia, que a norma orienta e exige. O condomínio instalou, investiu, instalou. Agora o acidente, o ônus do acidente cabe tão somente a quem? Só a empresa de manutenção, que é responsável pelo técnico, só. Quando isso acontece, quem responde solidariamente é o condomínio. É que as pessoas não ventilam isso. Se o técnico ele for mal intencionado, ele coloca a empresa na parte trabalhista, ele aciona e coloca solidariamente o condomínio. Nossa, Leandro, você fala que nem advogado, cara. Sim. Não, é a questão que, assim, que por mais que você que saiba as normas, ou a questão técnica de quem é a responsabilidade solidária, ou quem é o culpado, na verdade, quem que a gente vai pôr na cadeia, né? É o síndico, que é mais fácil apontar que não aponta o síndico. Mas eu falo assim, na questão prática do dia a dia, da manutenção preditiva, né? Assim, não tinha que ser um ônus para o síndico ter que fazer porque está escrito na norma. Podia ter um órgão mais fiscalizador que funcionasse, que toda a manutenção do prédio, a mais onerosa é do elevador, não é da portaria, da fachada, dos funcionários, do processo trabalhista. Hoje, O elevador infelizmente, quanto que é? 1 milhão? Né? 1,5 milhão, 2 milhões de elevador? Assim, uma modernização quanto que é? Uns 300 mil, 500 mil? Assim, dependendo do que modernização vai de ser colocado. 100, 200, 300, até 500 mil. Lógico, o prédio pode pagar em 2, 3, até 5 anos, pode financiar pela... O legal do síndico, que o síndico tem que estar preparado, ele está colhendo informações daquilo que ele tem na mão. Ele não precisa saber arrumar o elevador, mas ele sabe o que o elevador precisa para que ele consiga estar em dia com as legislações, com os órgãos que regulamentam tudo isso, essas normas, essas questões de Para não manutenção. falar muito legislação, né? Falar o que funciona, né? A gente quer ver o elevador funcionar e Mas não parar. Se não parar, tá bom. Então, Só não parar. mas para o elevador começar a funcionar bem, ele tem que seguir obrigatoriamente alguns requisitos. Por exemplo, você tem um checklist. Você tem um checklist ali que você tem que respeitar. De período em período vai checar uma porta, vai fazer a manutenção do motor, vai fazer a parte da conferência dos quadros, dos sensores, das botoeiras. Você tem por norma, isso sendo seguido, você ter um problema lá na frente com corretiva vai ser muito menor. Ô, Leandro, O síndico tem que ser super-homem também, tá? é verdade, porque assim, seguir esses checklists, e você sabe na ponta-língua, o síndico está muito preso à obrigação legal de prestação de contas. Prestação de contas é conta bancária, conta financeira, conta econômica, caixa, fundo de reserva, prestar contas, no mínimo uma vez por ano, né? Conforme diz a lei. Mas existem também muitos controles no condomínio que são fora das pastas. Não é financeiro, não é contábil. O check-in de elevadores, por exemplo, Uhum. todo condomínio, como existe, alguns condomínios têm ainda livro de ocorrências, muitos condomínios têm também os livros de serviço de elevadores. Olha, o cara teve aqui, Perfeito. passou uma OS.
tem muitas pastinha, papel de OS, hoje a OS já é digital, Tal. já chega no e-mail do CEO, quem quiser cadastrar, mas o condomínio não lê essa OS, essa maldita OS tá lá, ou tá lá no quartinho do zelador, do porteiro, ou o tempo vai lá, papel, alguém assina, recebe aqui. Ninguém vê isso. Não tá na pasta. Se fosse obrigatório o síndico prestar contas Não vai saber prestar. e contas Tá fácil. do checklist dos elevadores. Não, mas assim, olha, todos os OS estão aqui. Todos os OS estão na pasta de prestação de contas. E nós cumprimos todo o checklist, que você acaba de citar. Tanto essa checklist, não, foi feito e tá lá, mas não tá lá, maldita. E a coisa é chata falar. A pessoa não quer saber, ela quer só funcionar e não parar, né? Exatamente, ele vai só no lado prático do dia a dia. É isso aí. Mas se tivesse isso na pasta, o cara teve aqui, teve meia-noite, teve no domingo à tarde, teve fora do horário, e tem um histórico, né? A máquina, assim, ela quebra, às vezes ela quebra aquele parafusinho que desgastou, que ficou velho, que tem que trocar. Eu tenho pensado nisso há algum tempo. O que eu quero fazer? Lá na hora eu tenho uma sala de treinamento com os técnicos, né? Eu já venho pensando isso há um bom tempo em fazer alguns cursos. O que é esse curso? Chamar o síndico e falar, olha gente, o elevador é isso aqui. Ó, o elevador, todo mundo sabe que é elevador, Você perfeito. deve fazer esses cursos. Aliás, você é um professor que aposentou, você tem que voltar a dar voltar. aula. Aí eu falar assim, poxa, Parar de ficar só no evento lá e voltar a dar aula. Não, É educativo isso. educativo, você fala assim, pô, de repente a empresa está te mandando um orçamento. As empresas, o que é que eles fazem? Colocam o nome da peça, põe um part number de uma peça lá e você fala assim, mas o que é isso? É banana com banana, você tá comparando? Aí eu É coloco, nanica com nanica ou nanica com maçã? você não, como eu te falei lá há pouco, você não precisa ser um técnico, mas você precisa ser um conhecedor. Ó, eu sei que é uma polia, opa. Pô, legal, ó, aquela polia de tração realmente, ela é grande, ela é complexa, você já tem uma noção daquela coisa. Ah, pô, aquilo é um limitador de velocidade, pô, de repente vai ter que fazer a aferição do limitador, pô, realmente tem que fazer com a parte do freio, um cabo de aço, coisa assim, um sensor de porta. Você ter na tua cabeça, e não é difícil, você ter na tua cabeça uma cesta básica de peças que quando chegar o orçamento para você, ó, Leandro, poxa, pô, mas esse sensor aqui tão pequeno é tão caro, por quê? Não, aí você já começa a ter um pouco mais de base para você poder saber argumentar com a empresa que você tem na mão. Olha, poxa, mas esse aqui tá muito caro, por que todo esse preço? Ó, isso aqui é a peça aqui, e grande parte das peças hoje são comerciais. Tem alguns itens que são dedicados, que é o caso do inversor de frequência, que é dedicado para elevador. Um inversor que vai numa bomba é diferente de um inversor que vai para elevador. Ele sai da fábrica já condicionado para manutenção de elevador, para operação de elevador, é diferente. Tirando tudo isso, com a tua bagagem, você vai pegando alguns, olha, poxa, um inversor custa X. Daqui a algum tempo, um outro condomínio não sei o que, um inversor, você só vai ter o cuidado que você vai aprender também, qual é a potência do inversor. Quanto maior a potência, mais caro é o inversor. Você vai pegar sabe esses timers assim? Experiência, né? Experiência, o dia a dia você vai A ensinando. gente aprende não só errando, Na prática. é novidade. Então vamos ver qual que é esse case aí, vamos enfrentar, descascar esse abacaxi, né? E eu quero fazer isso porque aí eu quero fazer esses treinos, pego lá 10 síndicos, faço uma coisa bacana que não fica aquela coisa Não só sufocante. síndico, né? Porque o programa de síndico é. A gente quer se formar como técnico de elevador. Então, não ia fazer a faculdade de 4, 5 anos, faz um curso de 1 mês, 3 meses, tantas horas. Sai como técnico da Orion e curso de elevadores. Já A Brasconde, ela dá cursos para síndicos, né? Para se formarem lá. Tem aquela chancela do MEC, tudo direitinho. Dentro da grade do curso, tem a parte do elevador. E lá na parte eu desenvolvi uma apostila que aí eu começo a falar de elevador. Para os síndicos que estão se formando agora, estão entrando na carreira agora. Aí eu venho com todos aqueles conceitos, quando o elevador foi, quem inventou o elevador, como chegou o elevador no Brasil, quantos elevadores tem no Brasil. Aí você começa a mostrar pro síndico, poxa, o Brasil tem mais de 500 mil elevadores, poxa, não sabia que era tudo isso. Você começa a catequizar a pessoa para poder manusear. Olha, isso aqui é um checklist de manutenção. E você começa a mostrar quais são as principais partes. Assim, rapidamente, um módulo é pequeno, é rápido, mas já tem um início, viu, Yuri? Já tem um piloto já que está sendo feito. Mas eu quero um pouquinho mais além. É pegar o síndico e levar para a sala de aula. Porque o curso, fazer o curso
técnico, teórico, pode ser um workshop, pode ser uma oficina, pode ser um evento com pão de queijo, inclusive, assim, não pode ser inclusive com networking, mas a parte educativa é muito importante, até porque o elevador como máquina, eu volto a comparar o Corcel ou o Opala, né? Pode rodar aí, carro de coleção, mas se o prédio tem 50 anos, ele nunca vai ser um carro elétrico, desculpa, assim, vai ter sucessões e modernizações, essa questão cultural de manutenção, né? Eu tô pensando em fazer também, até já tive umas ideias de fazer lá na própria Condo Hub. Na própria Condo Hub que tem um painel, tem uma sala, um painel, né? Tem um auditório bacana ali. Ali dá pra você colocar quantos síndicos ali? Bastante, de 200 pessoas, tem 2 salas grandes lá. E eu tenho certeza que a grande maioria dos síndicos, por mais atividade que ele tenha, se ele falar assim, poxa, vai ter um curso até com certificado, falando, olha, de algumas horas de como fazer a gestão de manutenção de A elevadores. ideia é ótima e eu me interessa, por exemplo, vai ter lá mesmo, acho que no mês que vem, começo de julho, vai ter um curso de manutenção preventiva em condomínios de implantação. Me interessa, porque é algo técnico e específico e vai ter umas pessoas de construtoras também que falam sobre os novos condomínios, né? Então aí une a pessoa, de repente, algo mais técnico, alguém do mercado, uma construtora, e lógico que tinha que ser aí das horas, né? Ficar uma manhã, uma tarde, mas um curso aí são pô, a parte teórica e você tem que colocar, tem que ficar, enfim, dar uma aula, né? A gente fez uma workshop de uma aula, Uma né? aula, você fala assim, olha, o elevador é composto por isso, 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 isso. Aí, esse databook, esse livro que você vai ter, o Leandro falou de uma coisa chamada barreira eletrônica, que é que vai lá na porta. Ó, daqui no prédio que você já vai saber o que é uma barreira eletrônica. Você vai falar assim, pô, isso aqui é barreira. Você já vai saber começar a argumentar, ter o poder de Então, argumentação. essas argumentações é que nem fala comparar um carro elétrico, para não falar a marca de um carro antigo, para falar a marca do Corcel de novo, né? É, assim, mas é diferente você, olha, aqui tá o carro novo zero, mas o teu prédio tem 50 anos, ele vai, ano que vem, 51. E se você não colocar um modulador top lá, você vai ter que modernizar em 20 anos. Você pode até falar assim, na norma tá lá escrito 20 anos, mas não funciona, né? E aí espera parar e... Eu vejo até com problema crônico, que o síndico Sim. sofre, a gente fica aí... Novidades, né? Muitas novidades tecnológicas, elevador que gera carga elétrica, né? Que tem sensor, que tem o cubo, né? Que armazena dados, né? Olha o desafio de uma empresa de manutenção Cube, né? Que é hoje. uma empresa lá que é uma maquininha que é um processador, né? Aí você cria um avião, tantas horas, e as horas de viagem, marca lá. Você sabe, quando eu comecei a minha carreira, quando eu saí do colégio técnico, eu cheguei a... Engraçado, eu não fui, porque eu fui para começar a dar aula. Mas a minha escola na época, a TAM e a Gol, pegou... Mas a TAM na época não tinha Gol, era a Varig. A Varig e a VASP, nos anos 90, ali, no meio dos anos 90. Na escola técnica foi todo mundo, tanto que meus amigos estão lá até hoje. Até hoje. Olha quantos anos se passaram e eles continuam com Agora, isso numa manutenção de um avião, um avião. que é a manutenção mais rigorosa que tem que fazer, senão o avião cai. E eu conversando cai. com eles, a gente conversando, batendo papo, a gente conversa muito. Ele falou, Leandro, quando eu vou lá e faço a manutenção de um item do equipamento do avião, eu sou o responsável. Amanhã, Deus o livre, acontece um acidente aéreo e eles vão puxar quem fez a manutenção, eu respondo, eu posso ser preso. Qualquer um, na verdade, assim, qualquer profissão. Olha, Se tiver, é que lá tem o histórico, tem um checklist de alguém assina, tem um é. relatório, tem um book que, assim, tem um controle. As profissões também todo mundo é responsabilidade, só que aí você tem o processo, que fica tudo mais seguro, né? Muito. Quando você fala o processo é o carro mais seguro, o veículo mais seguro do mundo, mas você sabe dos processos na ponta da língua, mas na prática está muito distante ainda do Tá. poder ser bom. Padrão americano, padrão europeu. Porque o mercado nacional brasileiro, aqui o nosso mercado, ele meio que ficou afastado desse tipo de querer ter essa cultura, de conhecer mais o nosso produto. A única desculpa é que não tem dinheiro, mas não tem dinheiro, mas tem que fazer. Então vai morar na roça quando tem dinheiro. Assim, o condomínio tem dinheiro. Assim, o condomínio ele ajusta todo ano, né? Você tem 2 meios de locomoção, o elevador ou a escada. Como é que dói menos? Né? O que dói menos? Já tem o elevador ali. A pessoa troca de carro a cada 10, 20 anos, mas não troca o elevador. Exato. Eu concordo com você, Yuri. Eu falo no Corcel porque assim, cara, você tem um Corcel velho, você põe pra rodar, é a mesma história. Você vai trocar os pneus.
Mas você não vai fazer todo dia com esse corcel. Aí você fala assim, que nem você falou, deu um exemplo maravilhoso agora. A gente troca um carro de 2 em 2 anos, de 1 ano, um elevador, quando vai falar em trocar Ou depois 10, de... 20 anos, né? Você tem que trocar. Ou para, o carro não vai rodar. Cria-se toda uma situação negativa ali, um pânico ali, vamos gastar dinheiro, mas gente, quanto que esse equipamento já trabalhou, que esse equipamento já serviu ao condomínio, já se pagou. Ele já se pagou todo o investimento ali que você fez, Vale a pena até trocar tudo. né? A cabine, o motor, o carregamento, tudo, botou tudo novo. Novo. Modernizar, sai mais caro. É que comercialmente, né? E o síndico também tem que pensar com levar para a Assembleia, a gente faz cotações, os escopos separados. Moderação A, B, C, que engloba, botoeiro engloba, é, operadores de porta, Porta. não engloba, assim, a pessoa quer economizar, assim, que não tem onde escapar, né? Não tem onde, assim, Eu sei que a pessoa que vai pagar, cabos não tem onde escapar, né? não tem como. Tem que trocar. É principal é segurança. Cabos polia, gasta. Cabo, polia, os tensores lá, tudo você tem que trocar, não tem jeito. Faz parte daquele conjunto, não tem como você não fazer isso. É complexo, não, é realmente. Porque realmente as pessoas até não gastam, eles só vão se preocupar quando tem um acidente, quando tem uma coisa fatal, uma coisa pior. Aí sim, aí quer correr para resolver, para trocar. E a gente tem que trabalhar de uma outra maneira. O mercado tem que trabalhar de uma outra forma, né? Eu acho que sim, que o acidente né, chama mais atenção, mas eu ainda acho que parou, é muito ruim. Parou por quê? E são problemas crônicos, né? Que uma peça aqui, outra ali, pô, não é só se trocar, vai remendando, vai remendando. Assim que é, infelizmente, é assim, a gente poderia mudar essa cultura e tudo mudaria em função do elevador, todo o prédio, né? A relação entre os funcionários, colaboradores, síndicos, condôminos, portais, tudo. Se começasse pelo item mais oneroso, que o elevador, as coisas seriam bem diferentes pro síndico. Muito, muito. O síndico não é penar para arrumar dinheiro, não. Não. Tem que fazer. 20 anos tem que fazer. É isso aí. Tá, a norma. Mas Ô, gente, ninguém entende, sabe? Ninguém chegou a hora, vamos sentar, vamos planilhar, vamos fazer o rateio, e é isso aí. É o que tem que ser feito. E é uma coisa pontual, vai durar ali 1 ano, 2 anos, e sei lá, acabou, já era. Todo mundo vai seguir sua vida e você vai estar com o teu patrimônio ali preservado ali, o teu cliente servindo. Leandro, está chegando no final do programa. Eu quero que você agora fale sobre o curso que você quer fazer, Vou lá. educativos elevadores. Então essa é a ideia que eu quero fazer, eu quero apostilar isso. Eu já participei de alguns cursos de empresas elevadoras, eu acho que é um caminho. Os síndicos já me perguntaram qual é o canal para chegar aos síndicos. Os síndicos são os eventos, a gente vai pessoalmente. Não adianta você colocar tudo no Instagram, que assim, a pessoa tem que ir lá te perguntar. Mas a questão educativa dos vereadores, como vai ser? E além do ponto educativo. Sabe o que vai começar a acontecer? Aí vai ser um trabalho inverso. O que vai começar a acontecer? Você vai evitar, de repente, você até ter que contratar uma consultoria. Porque sabe o que acontece? Dentro do teu contrato de manutenção, tá lá assistência técnica, consultoria. Dentro do teu contrato que você já paga, você já tem isso, porque você está pagando, você está tendo uma redundância, está pagando de novo. Com esse curso aí, você vai falar assim, poxa, caramba, o Leandro falou aquilo lá do meu elevador, pô, já estou mais preparado para argumentar com quem tiver que ser numa questão comercial, numa questão técnica. Você vai saber sentar de igual para igual. Você não tem a formação, mas você tem um conhecimento, você vai saber argumentar. Conhecimentos básicos. Básicos, exatamente. Que assim, você dá um item que você sabe muito melhor que eu. Portas, elevador. É perfeito. Elevador quebrou? Não, quebrou só a porta. Mas para tudo. Se tiver 20 andares, uma porta para tudo. Tá vendo que você já tá bem preparado, Yuri? Pô, toda a diferença. Porque realmente o que dá mais índice de chamado no elevador é porta. Então, uma coisa que eu só fui aprender assim, o pessoal posto PowerPoint, é mesmo, né? Para uma porta, para tudo. Cara, então troca essa monte da porta. Aí você vai começar até depois lá na frente, até educar o condomínio. Olha, gente, toma cuidado na hora que você for pegar um carrinho de mercado, você vai entrar dentro do elevador, toma cuidado. Porque se bater na porta do elevador, você vai desregular a porta, vai parar o elevador. Fala, né? É que às vezes é muito chato e a gente tem que puxar a orelha do condomínio. Muitas vezes as portas tem que puxar, elas têm o trinco, desnivela, então são portas antigas e às vezes tem que sempre ficar ajustando. E é chato, aí você acaba delegando pro carregar de manutenção, pro zelador.
mas é a pessoa que puxa rápido, assim, pô, para tudo, você talvez, Você vê, você e demorou. a gente falando agora rapidamente, hoje é proibido um zelador e um porteiro socorrer o passageiro, não pode mais. Por norma não pode, porque o cara vai fazer o resgate. Você fala essa área, eu já vi muita gente falando isso, mas na prática o zelador tira as pessoas. Sabe que não pode tirar? Se você tirar, as pessoas é o síndico, não é você? Ah, mas já tirei. Ah, puta. Não, não, você é uma Você manivela, reza assim, não faz mais isso, por favor. Mas porque você não sabe então o resgate a teoria da prática está muito distante ainda. distante. Mas aí se você falar assim: "Poxa, mas caramba, tudo bem, o meu porteiro e o zelador não vai fazer mais isso", mas você ter na segurança com quem você tem contratado, vai te atender num tempo bacana para socorrer o passageiro num limite tolerável, porque toda pessoa que fica presa tem um desconforto, não quer ficar enclausurada, para começar a passar mal. É uma cultura que você tem que ir implantando aos pouquinhos, demora bastante Nem para tempo. ficar preso, você começar a passar um barulhinho diferente, esse barulhinho é novo. Será que? Só se será que eu vou chegar? Começou a andar, viu um barulhinho estranho, "Ô, isso aqui tá estranho", né. Já é um desconforto. Perfeito, é. Não sabe o Mas que tem tá muita fazendo. gente, essa base que você tem hoje, Yuri, a grande maioria não tem. Não tem, infelizmente não tem. Aí, claro, cabe a gente, o empresário brasileiro aqui, que a gente está do segmento aí que quer prosperar, para eu poder prosperar, eu tenho que ensinar, eu tenho que gabaritar, eu tenho que deixar você preparado. É o que você tá fazendo aqui hoje, tá? Não é? Sozinho. Normalmente vê de podcast que eu estudei antes. Sempre com outra pessoa, você fala pouco. E fala na parte, não só, vai lá na hora, vai lá na hora. É a parte que já é tua educativa, de voltar a ser Exatamente. professor, que às vezes é. Gente, ó, isso aqui, ó. Aí eu falo assim, pô, aí Vem da vantagem, olha, eu trouxe da China, é barato. Não, não é isso. Ó, você tem que apertar com calma o botão, você você vai começa a quebrar quebrar. um monte de paradigma, assim, sabe? Eu falo no sentido assim, poxa, eu não preciso de uma multinacional para prestar a manutenção do meu elevador porque o mercado se abriu. Aí você começa a falar assim, poxa, aquele componente você tem que a outra tem também. Você começa a falar, poxa, eu não vou ficar refém de uma situação, de uma pessoa só. Eu vou ter outras opções. Você vai começar a ter um leque de informação assim de corpo, falar assim, poxa, eu sei me virar. Eu não vou depender de ninguém para poder fazer a minha gestão na área de manutenção de elevadores. Eu preciso da empresa, regulamentada, bonitinho, seguindo, tá? Mas eu vou saber fiscalizar, eu vou saber argumentar. Você vai saber também falar assim, poxa, eu não preciso pagar de novo uma consultoria, se a tua empresa que você contratou, ela tem que te dar essa consultoria, é obrigação nossa. É obrigação minha. Eu falo, olha, eu quero que você mande um engenheiro aqui, mandar auditar meu elevador, ver como é que tá as condições. Meu engenheiro vai vir aqui e vai falar assim, olha, ele vai tirar foto de todo o elevador para você, vai te mostrar como é que tá o elevador e você acabou, você não tem que pagar nada por isso. Tá incluso no contrato. É isso, né? Isso que eu também muitas vezes fala que tá no contrato, mas o contrato muitas vezes desanda, né? Antigo, não é falar que não é válido, mas não entrega, né? O síndico vai saber fazer uma coisa que chama assim, selecionar. Na administração pública, que eu trabalho muito, não foi fácil. Eu falo assim, gente, você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas. Pô, mas quais são as regulamentações? Porque o comprador da administração pública, ele compra quantas coisas? Ele compra desde papel higiênico, lâmpada, caneta, óculos, ele compra uma gama de produtos. Ele não tem como saber de tudo. Elevador, não. Elevador tem lei própria, tem especificações próprias. E aí você tem que mostrar para ele, falar, olha, para eu selecionar uma empresa bacana, eu tenho que ter esse requisito. E o legal da coisa, tá tudo na lei, oi, oi. Já tá lá, já tá na lei. É só ele saber usar a lei a favor dele, a favor da municipalidade, A lei, enfim. o brasileiro gosta de saber mais que a lei, não entender a lei, ou esquecer a lei. Eu não procuro a lei, né? Porque quem procura acha que precisa até lei demais, é aquela lei que às vezes não funciona. Leandro, muito obrigado por ter vindo aqui Yuri, hoje. obrigado, viu, querido? Falar então, quem te procurar te achar no Instagram, @OrionLift, elevadores, é isso? Isso. Aí tem o nosso a homepage, www.orionlixo.com.br. Tem o 3864-2006. E tem meu telefone direto. Eu sou um cara que não esconde meu telefone, viu, Yuri? É o 998546326. Caramba! Não, eu não escondo meu telefone. Se pegar o meu cartão, você vai ver o telefone. É o telefone que eu tenho. Tá aí, tá gravado. Quem quiser, bota o replay, tá gravado. Procura na rede social, te liga. Tá aqui. Você presta um serviço, né? Que você é síndico profissional. Sim. Você tem que falar com as pessoas. Como que eu presto um serviço, eu vou me omitir de falar com o meu cliente, de falar, de te dar uma informação, de te prestar um esclarecimento? Eu tenho que estar lá.
eu tenho que te ajudar, eu tenho que ser solidário, senão eu tenho que fazer outra coisa na minha vida, eu tenho que mudar a plataforma, essa questão do caráter humano, essa coisa, esse olho a olho, você tem que ter. E eu não me escondo não, tô aí para o que daí vier. Volta às origens, voltar à educação ainda. Não é, Yuri? É isso aí, irmão, é isso aí mesmo. Mais uma vez, ele Obrigado, viu, Yuri? bem-vindo. Foi ótima a conversa. Obrigado, cara, obrigado, foi muito legal estar aqui, você aqui, foi uma honra estar aqui, você é um menino bacana e bem renomado no mercado, e a gente tá sendo convidado, pô, só pra mim que tá do outro lado, aqui, pô, Verdade. eu tô fazendo o É caminho o certo. primeiro convidado prestador de serviço que veio aqui no programa. Ô, Yuri, obrigado pela honra, de verdade, obrigado mesmo.